Amém? Todos encontraram? Está aqui na tela também, né? Vamos ler então, diz assim a palavra de Deus a partir do verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte ao fim de orar sozinho. E caindo a tarde, estava ele então só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estados da terra, muito longe, né, da beira da praia, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, dizendo: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo as mãos, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Uma história bastante conhecida de todos nós. Nós aprendemos essa história desde muitos novos, né? Na EBD, nossos pais sempre nos contaram algumas histórias de Jesus. E essa com certeza era uma, porque me chama a atenção. Alguém andando sobre as águas é algo muito diferente, né? Nós gostamos de ouvir essa história de Jesus por isso. Com certeza é uma história linda e que a gente já ouviu, uma história maravilhosa. E esse livro de Mateus, a história ela se torna completa nesse livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, porque o livro de Mateus foi escrito propriamente para os judeus da época, então eles queriam que esse texto fosse de uma maneira completa, para que esses judeus entendessem o tamanho, né, do poder gigantesco de Jesus e do Messias. Algumas lições espetaculares que esse texto nos ensina, como a fé, né, como nós precisamos olhar para Jesus, e diversas lições que esse texto de Jesus andando sobre as águas nós podemos tirar daqui. Como exercitar a nossa fé, ou como a gente depende de Deus. Enfim, nós temos vários tipos de lições que nós tiramos desse texto, mas existe uma lição nesse texto que passa desapercebido por nós, algo que não é tão simples a gente fazer, mas que Cristo nos convida a fazermos, que é o viver de maneira sobrenatural. E aí eu faço um desafio para você que é crente, você que está aqui nessa noite, para você, pastor que é dessa igreja, você que é líder dessa igreja, para que uma igreja ela tenha intimidade com Jesus, ela precisa experimentar o sobrenatural de Deus. Para que nós sejamos crentes segundo o coração do Pai, nós precisamos experimentar o sobrenatural de Deus. Algo que aos nossos olhos são impossíveis de acontecer, mas que aos olhos de Deus se tornam possíveis. Talvez você lembre disso na sua vida, algo que você olhou e fala assim: caramba, isso não vai dar certo. Isso nunca vai acontecer, isso nunca vai chegar, eu nunca vou chegar a ver. E nós passamos por isso, por esse sobrenatural de Deus, por esse maravilhoso, e nós vemos a vida. A minha esposa, aliás, desculpa, deixa eu abrir um parênteses aqui que eu esqueci disso, gente. Eu estou muito bem acompanhada nessa noite, muito bem mesmo. Estou acompanhada da minha esposa, a Camila, que está ali, sentadinha no cantinho, e esses meninos que abençoam muito a minha vida. O Isaac, que é o baterista, toca pouco, né? Que é o baterista, o Jean, que é o baixista, são amigos, é uma família, pai e filho, olha que bênção, né? São pai e filho. E o Jean está acompanhado da Gabriela, sua esposa, que está ali, e do Samuelzinho, que é o mais novo, que está ali também. Essa família que a gente firmou uma aliança e a gente os ama, a gente ama muito eles. Então quis trazê-los para estar abençoando a minha vida nessa noite e abençoando vocês também. Amém? Amém. Fecha parênteses. Como é que eu esqueci disso, gente? E a minha esposa, ela sempre me desafia muito a contar um testemunho da minha vida. E eu vou contar um pedacinho só.
ano passado eu tive Covid, em estado gravíssimo, e eu fiquei por um fio de ser entubado. E não fui porque eu briguei com o médico que não seria entubado. O médico então duvidou, e eu falei assim: você não conhece o Deus que eu sirvo, que eu conheço. Ele falou assim: então vamos ver se a gente não vai entubar você. Eu falei: então a gente vai ver. Passei 6 dias internado, e debaixo de muita oração, vendo muita gente morrendo do meu lado, no leito, né, do lado, pessoas que estavam bem, do nada faleciam. Isso mexia muito comigo, eu me preocupava muito porque a minha respiração estava muito ruim. E o médico disse que eu era para ter morrido, no estado que eu estava, que eu cheguei no hospital, eu estava com 75%, 80% dos 2 pulmões tomados. Ele falou que eu só estava conseguindo respirar por um milagre de Deus. Eu falei: esse é o meu Deus do sobrenatural. É Ele que opera milagres. Ele que opera milagres. A bondade e a misericórdia de Deus estavam comigo o tempo inteiro. São esses episódios que a gente experimenta a vontade de Deus, é que a gente olha: tá aí. Aos meus olhos é impossível, mas aos olhos de Deus não é. Então, se nós quisermos ser igreja segundo o coração de Deus, crente segundo o coração de Deus, viva o sobrenatural do Pai para a tua vida. Viva aquilo que para você seja impossível, mas que para Deus não é. Abraça isso nessa noite, amém? Mas nesse texto aqui existe uma lição. Que lição, pastor, que existe nesse texto? Ser um crente que busca o sobrenatural de Deus significa buscar um nível mais profundo com Jesus. Assim como Jesus convida Pedro, Ele convida a gente também. E são alguns comportamentos, algumas atitudes que acontecem dentro daquele barco ali, e que nos chama a atenção para que nós tenhamos talvez o mesmo passo de fé e coragem que Pedro teve. Muitas vezes nós ficamos na nossa zona de conforto, muitas vezes nós ficamos na nossa comodidade cristã, sentado numa cadeira assistindo o culto, que é maravilhoso, o louvor é legal, a palavra é boa. Poxa, a cantina da igreja é maravilhosa, tem uma coxinha espetacular lá embaixo. Mas muitas vezes nós viemos para a igreja e nós acabamos não tendo um episódio com Deus, uma experiência com Deus que nos faça viver esse algo mais. E Jesus nos chama para isso porque o seu objetivo conosco é que nós tenhamos um relacionamento firme com Ele. E quando nós cravamos e dizemos, eu quero ter um relacionamento firme com Jesus, nós vivemos o sobrenatural do Pai. E muitos de nós têm medo de viver um relacionamento com Jesus. Você acredita nisso? Muitos de nós, crentes, temos medo de viver um relacionamento com Jesus, porque talvez seja algo muito assustador. Em 2018, eu operei o coração, gente. Olha que dor, milagre na minha vida. Eu operei o coração, eu coloquei 3 stents, eu abri 3 artérias minhas, eu tinha 3 artérias doentes, entupidas praticamente. O médico falou assim: não sei como é que você não morreu. Eu falei: mano, mas Deus sabe. São experiências que a gente vem tendo e que Deus vem nos convidando. Olha só, filho, sai dessa tua zona de conforto que você está vivendo aí e vem viver algo extraordinário comigo. Você está esperando o quê para viver isso com Deus? Vamos seguindo aqui que a gente vai entender. Quando a gente olha para esse texto, a gente consegue entender um pouquinho da história. O que acontece? Jesus então termina o grande milagre de alimentar a multidão, né? São 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, a multiplicação de pães e peixes. E João 6,15, ele vai contar um pouquinho depois dessa história, quando acontece esse milagre, no contexto histórico. Deixa eu contar um rapidinho para vocês. Jesus já tinha uma certa, não de maneira pejorativa que eu vou falar aqui, pelo amor de Deus, me entendam bem, entre 20 aspas, Jesus já tinha uma certa fama na redondeza. Então, o povo que estava ali tinha uma intenção de, após aquele episódio, eles queriam coroar Jesus de uma maneira que Jesus não queria ser coroado. Então, Jesus, ele dispersa a multidão, e por isso que ele sobe ao monte, porque ele sai dessa tentativa absurda de quererem coroar Jesus à força,
porque era legal para eles ter alguém que operava milagre, ter alguém que fazia tudo aquilo para eles ali. Então eles tinham essa vontade de pegar Jesus e curá-lo como rei. Então por isso que Jesus se afasta e despede a multidão e manda os discípulos irem esperar do outro lado. Algumas coisas que a gente precisa entender nesse texto é que Jesus, ele mesmo do meio de tanto bajulador que ele tinha ali, ele se retira, ele manda os discípulos irem esperar ele do outro lado, e ele sobe ao monte para orar. Eu acho muito interessante porque nesse episódio aqui, quando Jesus sobe ao monte para orar, ali começa o sobrenatural dos discípulos, porque alguns comentaristas vão dizer que Jesus subiu ao monte para orar a Deus, porque ele também era homem, então ele se mantém no seu propósito de oração, que era manter aquilo que ele pretendia fazer, que era nos salvar. Jesus em nenhum momento ele sai do foco dele, Jesus em nenhum momento ele sai do caminho dele. Jesus em nenhum momento abandona aquilo que ele começa a fazer. Quantas vezes você iniciou algo que você não terminou? Quantas vezes? Deixa eu falar alguma coisa para você. O seu maior exemplo é Jesus, porque ele veio, ele teve todos os motivos para não terminar a sua caminhada, mas ele terminou. Repara que Jesus ele vai nos dando condições para que a gente viva algo extraordinário com ele, mas a gente não quer, porque a gente quer o tempo inteiro que as coisas sejam da nossa maneira, do nosso jeito, e elas nem sempre são. Se Jesus ele entende que o propósito dele, que era salvar a humanidade, ele entende isso no coração dele, e ele então sobe para orar e pede para que o Pai mantenha ele no seu propósito. Quantas vezes você orou assim a Deus? Senhor, me mantenha firme até o final. Por mais difícil que seja a caminhada, mas me mantenha firme até o final. Porque a gente vive o tempo inteiro com as pessoas do nosso lado, metralhando o nosso ouvido, falando várias coisas pra gente, às vezes bajulando muito, às vezes criticando muito, batendo o tempo inteiro. E isso desanima a gente da caminhada. Eu sei que desanima, mas foque em Jesus para que você viva algo extraordinário com Ele, porque se Ele foi fiel até o fim, você também pode ser. O que falta para nós, para muitos de nós crentes, é fazermos como Jesus fez, orarmos ao Pai, para que Ele nos mantenha firme nos nossos propósitos de vida. E quando os discípulos estão no barco, no mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, aproximadamente depois de 5 ou 6 quilômetros de distância da terra firme, é ali que a gente começa a enxergar o sobrenatural de Jesus. 5 ou 6 quilômetros de terra, além da terra para dentro da água, é muita coisa. Primeira coisa que a gente entende é que vivemos o sobrenatural de Deus quando nós ouvimos a voz de Jesus. No verso 22, em algumas versões, o termo original da palavra, quando Jesus disse que ele compele os discípulos, o termo original é obrigar. Jesus obriga os discípulos para que eles vão. Então a gente começa a entender que Jesus nos leva ao caminho para que a gente experimente as bênçãos dele, e muitas das vezes a gente não quer ir. Jesus muitas vezes nos faz, vai, fala, age desse jeito, e muitas vezes a gente não vai, a gente não faz, a gente não escuta a voz de Deus, a gente não consegue ser sensível ao Espírito Santo, a gente não consegue ser sensível à voz do nosso Pai. Que crentes que somos, que nós não conseguimos ser sensíveis a Jesus. Como que nós conseguimos nos chamar de cristãos, pequenos cristos? Como nós conseguimos nos chamar de cristãos se a gente não consegue ouvir a voz de Deus? Sabe aquela história que a gente sempre diz que Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, amém? Amém, glória a Deus por isso. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, todo crente sabe disso. Mas aí é quem está disposto a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Essa é a pergunta que você tem que responder.
E quando a gente fala assim, a vontade de Deus é boa. Boa é legal, né? Bacana. A vontade de Deus é agradável. Poxa, se é agradável, é legal para mim, é agradável. Tá ótimo para mim. Mas aí quando a gente fala assim, a vontade de Deus, ela é perfeita. Opa, se ela é perfeita, então ela não tem erro. Entende isso? Jesus fala para os discípulos, vão. Se Jesus diz para eles de uma forma imperativa e os obriga eles a irem, é porque talvez eles não teriam muita vontade de ir embora. E muitas vezes a gente perde as bênçãos de Deus por isso, porque Jesus manda a gente não obedece, cara. Jesus fala com a gente, faz, ora, jejua. O que a gente faz se a gente não ora, a gente não jejua, a gente não ama o nosso próximo? Quando Jesus falar com você, obedeça a sua voz e obedeça o comando dele para a tua vida, porque quando você faz isso, você vive o sobrenatural de Deus. Quando Jesus te chamar, você, em vez de você tapar o teu ouvido e falar assim, não estou te ouvindo não, Senhor, bate no peito com coragem, com ousadia, e fala assim, Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Você é filho de Deus, amém? Então você tem toda a autoridade de falar assim, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser sensível ao teu Espírito Santo, fala comigo, Pai. Quantas vezes você pediu isso para Deus? Quantas vezes você falou assim, Senhor, fala comigo? O que é? A gente tem medo de pedir isso para Deus, é isso? A gente tem medo de falar, Jesus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Imagina a cena, Jesus obrigando os discípulos a irem, vão, e eles falam assim, Senhor, não tem porque a gente não quer ir, vai, eu estou mandando, então vai. A gente não entende os caminhos de Deus, a gente não entende os caminhos de Deus, mas a gente sabe que o caminho dele é perfeito, não tem um buraco na estrada, não tem um quebra-mola, não tem nada, o caminho dele é perfeito. Para você dar o teu primeiro passo, para você viver o sobrenatural de Deus, é você ouvir a voz dele para a sua vida. Não fica com medo não, mas tenha essa ousadia, ouça a voz de Jesus. Ouvir e obedecer a Jesus nos faz viver esse sobrenatural. Talvez a gente não entenda, talvez a gente não compreenda o porquê, mas Deus sabe que aquele caminho ali, que nós pensávamos em traçar de acordo com a nossa vontade, não é bom, mas o que Ele quer para nós sempre vai ser o melhor para nossas vidas, sempre vai ser. A gente tem alguns exemplos de homens na Bíblia que ouviram a Deus. Lá em Êxodo capítulo 3, Deus fala para Moisés, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Engraçado que quando Deus fala isso para Moisés, Moisés vira para Deus e fala assim, eu? Mas eu? Olha o tamanho da obra que Deus ia fazer na vida de Moisés. Moisés, você vai ser o meu libertador, você vai libertar o meu povo do Egito. Moisés vira para Deus e fala assim, eu? Mas eu? E Deus diz para Moisés, certamente eu serei contigo. Deus chama Moisés, Deus tira Moisés de um cenário que ele estava vivendo para realizar coisas sobrenaturais. E é isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Ele quer tirar a gente de um cenário que a gente vive hoje, talvez de apatia, talvez de comodismo. Ele quer tirar você desse lugar e quer levar você para um novo lugar. Ele quer colocar nova vida em você, Ele quer colocar novos sonhos em você. Então se permita ser usado por Deus, se permita ser abraçado por Deus, porque é isso que Ele quer. Deus nos chama para vivermos e andarmos em novidade de vida. Deus nos chama para gerar algo novo em nós. Então sai dessa que você não consegue, que você não tem força, que
você já está velho, que você está muito novo. Não importa. Deus quer transformar a tua vida, Ele quer algo novo para você. Ele quer algo novo para todos nós. Então, quando Deus te chamar pelo teu nome, Ele quiser falar com você, não fala para Ele assim, não, mas eu? Não, porque Ele é contigo como Ele foi com Moisés aqui. E a Bíblia vai dizer, depois de tudo isso, em Deuteronômio, que Moisés foi o maior profeta que já existiu, porque ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu aquilo que Deus mandou para ele. E você está esperando o quê? Para obedecer a Deus e para ouvir a voz de Jesus nessa noite. Espera muito não. Abraão, Deus fala com ele, sai, Deus manda, sai da tua tenda, da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, agradecerei o teu nome, e você será uma bênção. Deus operou o sobrenatural na vida de Abraão. Deus gerou um filho da promessa a ele, quando ele menos esperava, já de idade. E a Bíblia vai dizer que Abraão era o pai da fé. Olha que lindo, porque ele ouviu a Deus, porque ele ouviu a voz de Deus. Você está esperando o quê, cara, para ouvir Jesus nessa noite? O que você está esperando? Entenda que Jesus, Ele quer te chamar para algo novo, para algo muito maior. Ele quer que você viva esse sobrenatural, Ele quer que você viva algo extraordinário. Então, escuta a voz de Jesus, escuta a voz de Jesus. E se você tiver que entrar no barco para atravessar, então entra no barco e atravessa. Não fica com medo nem com receio não, porque muitos de nós perdemos as bênçãos de Deus porque a gente tem medo de obedecer a voz dele. E você fala assim, não, mas isso é muito difícil de fazer, isso é muito difícil de acontecer, isso é muito difícil de ser realizado. Mas para Deus não há impossíveis, porque Ele é Deus vivo e verdadeiro, justo, fiel até o fim. E se Ele prometeu algo para a tua vida, Ele vai cumprir, porque Ele não mente. Vivemos no sobrenatural de Deus quando nós cremos quem é Jesus. O texto vai dizer, no verso 23, numa outra versão, exatamente sobre isso. Na quarta vigília da noite, né? Essa expressão vigília, ela vem do vocabulário militar romano, que vai indicar os serviços de guarda, né, nas portas de acampamentos. Então, quando a gente fala em vigília, são períodos da noite, né? E essa quarta vigília, ela vai integrar o período de 3 da manhã até as 6 da manhã. Ou seja, o último período da madrugada, o último período da noite. É o período mais escuro, é o período mais denso da madrugada. E ali, quando nós entendemos isso, a gente continua entendendo o sobrenatural na vida dos discípulos, porque você imagina no final da madrugada, no período mais denso, mais escuro, um vento batendo de todos os lados, um barco completamente à deriva, e aí você vê alguém andando em cima da água. Eu acho que ninguém que ia ficar em paz com uma cena daquela. E eles olham para Jesus e começam a gritar o quê? É um fantasma. Sabe qual é o problema? É que muitos de nós não conseguimos enxergar às vezes o milagre de Deus, e a gente começa a falar as coisas que não são verdade. Muitas vezes Deus começa a operar milagres nas nossas vidas e a gente fala assim, não, isso aí não é Deus não, cara. Muitas vezes nós fazemos isso. A gente começa a falar as piores coisas que acontecem, ao invés de falar assim, olha o poder de Jesus ali. Não, isso não foi Deus que fez não, foi Ele sim, querido. Porque Deus é Deus de poder. Está na hora de você dar um passo de profundidade com Jesus e você falar assim, Senhor, para mim esse nível raso não dá mais. Ou eu começo a me aprofundar com o Senhor para viver algo novo contigo, ou eu vou ficar na mesmice o tempo inteiro. Que tipo de crente que você é? É aquele que vive no raso
Ou é aquele que quer ter uma vida nova com Jesus? Que tipo de crente que você é? Para você está tudo certo do jeito que está? Ou você fala assim, está na hora de eu viver algo novo com Deus? Não estou dizendo para você pegar um barco e ir para o meio do mar, que Jesus vai aparecer na sua frente andando sobre as águas, não, cara. Mas estou dizendo que você precisa começar a querer ter experiências com Deus. Comece a ter experiências com o Pai. Comece a querer ter experiências com Jesus. Jesus, imediatamente, eu acho isso muito bonito, porque ele, na hora que os discípulos começam a gritar, dizendo que é um fantasma, Jesus vira para eles e fala o seguinte: coragem, sou eu, não tenham medo, tem de bom ânimo, sou eu. Talvez um pior episódio da tua vida, ou que você está passando agora por um momento muito difícil, que você está gritando para todos os lados porque o vento está batendo no teu barco e está balançando e você está com muito medo. Está na hora de você ouvir Jesus falar para você o seguinte: coragem, eu estou contigo. Coragem, tem de bom ânimo. Às vezes você está naquela fase que você quer desistir, que você quer parar, que você quer largar, que você... Jesus fala assim: coragem, eu estou com você até o fim. Tenha coragem, tenha ânimo. Sabe por quê? Porque esse Jesus que andou sobre as águas, a quem nós amamos e servimos, morreu na cruz por nós, porque ele veio, cumpriu o seu propósito, não se desviou, ele foi fiel até o fim. Então por que você não pode ser fiel também até o fim por ele? Vai desistir de quê? E por quê? Vai parar por quê? Está com medo de quê? Senhor, eu vou firme até o final. Eu quero viver algo extraordinário contigo. Eu quero viver algo sobrenatural com o Senhor. Então, quando você passar por uma fase muito difícil, por um problema muito complicado, escuta a voz de Jesus: ei, coragem, eu estou com você. Quando a gente pensa nessa cena, no horário mais profundo da noite, uma tempestade rolando, um barco praticamente sem controle, e os discípulos dentro do barco, e aí você pensa assim: poxa, eu estava lá na praia, tranquilo, sossegado, seguro, e aí Jesus me manda para o meio da tempestade, e ainda por cima eu levanto a cabeça e vejo um fantasma. Estava tão bem lá, cara, sossegado, sentado na areia, brincando de conchinha. E aí Jesus fala assim: vai para o outro lado. Ele ainda me obriga a ir, me bota no meio da tempestade, um vento batendo, um barco sem controle. Deixa eu falar uma coisa para você: a vida cristã, ela não é fácil. E muitas vezes a gente passa pela prensa de Deus. Quando a gente vai fazer um suco, o que a gente faz com a fruta? A gente amassa a fruta, a gente bate a fruta, a gente acaba com a fruta, não é isso? E com a gente é a mesma coisa. Quando Deus quer algo mais profundo da gente, a gente é amassado por Ele, porque Ele quer sempre o melhor de nós. O lindo do Evangelho, o belo do Evangelho de Jesus, é porque você sempre pode ir mais fundo com Ele.
sempre pode ir mais fundo com Jesus. Você sempre pode ir mais fundo com Ele a hora que você quiser. Então assim, Ele vai apertar, Ele vai amassar, mas você vai sair no final vitorioso, porque Ele vai falar assim: eu estou com você. Então não reclama quando Ele te mandar para o meio da tempestade, porque se Ele está te fazendo isso é porque Ele te ama, e Ele vai tirar o melhor de você ali, e você vai sair muito mais forte do que você entrou no barco. Entenda isso. Deus não faz as coisas de qualquer maneira, não faz. Quando Ele ordena algo para nós é porque certamente vai nos fazer experimentar algo dEle. E por último, quando a gente vive o sobrenatural de Deus, para vivermos o sobrenatural de Deus é quando a gente sai da nossa zona de conforto. Então, uma coisa que eu vou te falar: o teu próximo nível espiritual começa exatamente onde a sua zona de conforto termina. E nesse cenário nós temos Pedro. Algumas atitudes de Pedro aqui me chamam a atenção. Primeiro, que de todos os discípulos que estavam no barco, Pedro foi o único. Peraí, gente, que eu vou lá. O negócio aquele ali é um fantasma, eu vou lá. Pedro foi o único que se arriscou a sair do barco. O único. De todos eles que estavam ali no barco, Pedro foi o único que falou assim: peraí, eu vou lá. O único. O resto ficou encolhidinho, agarrado com o remo, esperando a tempestade passar, esperando aquele fantasma ir embora. Pedro foi o único. E aí, deixa eu perguntar um negócio para vocês: quem é que ia ter coragem aqui, no meio da tempestade, chovendo, o vento batendo no barco, o barco praticamente virando, você levanta a cabeça, dá de cara com um cara todo vestido de branco, em cima da água, você ia ter coragem de sair do barco para ver o que era aquilo ali? Você ia sair do barco? Eu não ia, Deus que me perdoe, mas eu não ia. Pedro falou assim: opa, deixa comigo, eu vou lá. Deixa eu te falar uma coisa: muitas vezes a gente deixa de experimentar o que Deus tem para a gente por medo de escolhermos ficar onde está tudo muito cômodo. É a nossa bendita zona de conforto. A gente escolhe muitas vezes ficar onde está muito legal. Opa, do jeito que está bom, está legal, está bacana. Ah não, está batendo o barco, está balançando o barco, mas eu estou aqui, encolhidinho, protegido aqui no cantinho do barco. Se o barco quebrar, eu já me agarro com um pedaço de madeira aqui e fico banhando com ele mesmo. Isso é uma visão muito errada que a gente tem. Deus não está te chamando a você ficar escondido no fundo do barco, não, cara. Jesus está te desafiando a falar o seguinte: dá o passo aí, sai do fora do barco. Vem para cá. É isso que Ele quer da gente. Que a gente saia da nossa zona de conforto. Aqui tá legal, cara. Estou sentado aqui, assistindo o culto, louvor legal, palavra legal, eu tenho iluminação, tenho transmissão, bacana. Jesus não quer só isso de você, Ele quer mais. Ele quer muito mais. A gente deixa de experimentar essas coisas de Deus porque a gente fica na nossa zona de conforto. E muitas vezes a gente deixa de viver porque o lugar que a gente está é muito cômodo. A gente não dá o passo para fora do barco porque é muito cômodo. Porque está legal o jeito que está. Não está legal, cara. Não está legal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está nessa pandemia, né, que tem assolado o nosso mundo. E eu sei que muitos de nós aqui já devem ter perdido parentes por conta dessa doença. A gente está vivendo uma crise dentro de igreja que é a pior crise da história, cara. A pior crise da história. Em alguns debates a gente escuta que depois de tudo isso, quando tudo isso passar, muita gente não vai voltar para a igreja. Por medo, porque ficou cômodo. O que me deixa mais triste é porque tem pastores, colegas de ministério,
que sabem que perderam muitos jovens da sua igreja, perdeu muitas pessoas por conta de medo, que as pessoas não querem ir para a igreja. E sabe o que eu escutei desses pastores? Eu não vou atrás não, cara. Para mim tá bom do jeito que tá. É o que eu escuto. É o que a gente escuta. E vocês acham que Jesus é feliz quando ele escuta um filho dele, um servo dele, um ministro dele falar isso? Sabe o que é isso? É medo de sair do barco. Porque sair do barco dá trabalho, não dá? Você botar o pé para fora do barco dá trabalho. Você levantar do barco, o barco balançando, você tem que se equilibrar. Aí você olha para a água, tudo batendo, você não está enxergando um palmo na frente do seu nariz. Você dá esse passo para fora do barco, para você encontrar com alguém que você acha que é ou não. Porque Pedro fala assim: se você é mesmo Jesus, então me manda ter contigo aí. Olha a audácia de Pedro, cara. Jesus fala assim: tenha coragem, sou eu. É tu mesmo? Então se é o Senhor, então me manda ter contigo aí. Eu acho que Jesus é uma pessoa tão maravilhosa, tão plena, que ele fala para Pedro assim: então vem, cara. E é isso que Jesus está fazendo com você essa noite. Vem, dá o teu passo para fora do barco. Vem viver algo extraordinário com Ele essa noite. Dá o teu passo para fora do barco, sai da tua zona de conforto. Sai desse lugar que você está e fala assim: Senhor, a partir de hoje eu quero ter uma vida forte contigo. Eu quero ter uma vida potente contigo. Eu quero ter uma vida extraordinária contigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero obedecer ao Senhor, porque são maneiras que eu tenho para viver o sobrenatural de Deus. Quando Jesus mandar você fazer, faça. Quando Jesus tiver que falar com você, escute. Quando você tiver que dar o passo para fora do barco, dê. Sem medo de ser feliz. Porque é isso que Ele quer de você. Ele quer que você seja um crente maduro, forte espiritualmente. Porque nesse momento, queridos, que a gente está passando, ou a gente é forte, ou a gente é consumido pelo medo. E quando Jesus chama, sai do barco, meu irmão, não fica com medo não, bota o pé para fora e vai, porque Ele vai falar assim: eu estou contigo, então a gente vai junto até o fim. E para terminar, Jesus ele nos chama para sair da nossa zona de conforto. Todos nós conhecemos a história do jovem rico. Todos nós conhecemos. A Bíblia não fala muito dele, quem é, mas pelo que a gente entende um pouco da história e dos textos originais, a Bíblia não fala muito, mas a gente entende que ele era um judeu talvez de classe alta. E ele fala para Jesus: Jesus, eu obedeço os mandamentos, faço o que eu tenho que fazer, vivo de acordo com o que Deus manda. E eu queria saber aí como é que a gente faz para receber essa salvação. Jesus fala o que é para ele: lá que você tem, me segue. E a Bíblia vai dizer o quê? Que ele sai muito chateado, muito triste, que ele tinha muitos bens. Não estou falando a questão de riquezas, mas estou dizendo que na figura dele ali, era muito cômodo o que ele tinha. Ele estava bem, estava tranquilo. Jesus fala o seguinte para ele, para o jovem rico: foi o que Pedro fez. Ele vira para o jovem rico e fala assim: sai do barco e vem para cá. E aí fica a minha pergunta para você: se Jesus falar para você nessa noite, sai do barco, você vai sair? Ou você vai continuar tentando remar contra a tempestade e com medo do que está acontecendo? Porque Jesus tem algo extraordinário para fazer na sua vida, mas depende de você. Não depende de mim, não depende dos meninos que estão tocando, não depende do pastor Valber, não depende de ninguém, depende de você.
Então eu vou convidar você nessa noite, para você que quer dar o passo para fora do barco. A gente não pode aglomerar aqui, né? É uma pena, um dia isso tudo vai acabar, em nome de Jesus. Mas eu vou convidar você a ficar de pé no teu lugar, que a gente vai orar pela tua vida. Você que quer dar o passo para fora do barco nessa noite, falar assim, eu quero viver o mais de Deus. Fique de pé no seu lugar, cara, a gente vai orar por você. Não importa se você é criança, se você é adulto, se você é idoso. Dá um passo de fé nessa noite e fala assim, eu quero dar um passo de fé e sair do barco, porque eu creio que Deus tem algo muito maior na minha vida. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto a gente canta, eu vou convidar você a abrir a sua boca com toda a sua força, para você cantar essa canção junto com a gente. Porque é uma canção que fala sobre o poder de Deus, o poder que Ele tem sobre a sua vida. Então, que nessa noite, você possa bater no peito e falar realmente assim, eu saí do barco. Para mim chega a minha zona de conforto. Eu quero ouvir a voz de Jesus, eu quero obedecer a Ele, eu quero dar esse passo para fora. Não importa se fora do barco está rolando uma tempestade, não importa, mas se você tem que dar um passo para fora. Amém?